No Face, no YouTube ou nos 590. Você ouve Rádio Tia Alegrete, a rádio que é apaixonada por você. Todos os sábados na Tia Alegrete, das 12 às 13 horas. Cidade Rural, o seu canal de informações do setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Patrocínio: Posto Taquito é Rede Origem. CAAL, juntos somos fortes. Sindicato Rural de Alegrete, a serviço do produtor. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Deste sábado 23 de outubro de 2021, agora são 12 horas e 2 minutinhos e você está nos ouvindo aqui pelas ondas da 590 Rádio Tia Alegrete. Também pode nos assistir ao vivo pelo Facebook e o YouTube da Rádio Tia Alegrete. E é uma satisfação estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete e região. Eu sou a Cíntia Fragoso Ramos e estarei todos os sábados do meio-dia até a 1h da tarde aqui no nosso ponto de encontro, no nosso programa que fala sobre o agro. Mantovani Beuc, que me acompanha na técnica, já está comigo no estúdio, Gilberto Pileco. Mantovani, o Cidade Rural tem a força de quem? Do plantio à colheita, da cria à terminação. A CAAL está sempre ao lado do produtor rural. Senhor agricultor e pecuarista, conte com a CAAL em todos os momentos da sua produção. CAAL, juntos somos fortes. Combustível de qualidade é nas unidades da Rede Origem. Em Alegrete, a procedência é comprovada pelos clientes do Posto Taquito, localizado na Avenida Ibicuí, zona leste da cidade. Lá você também irá encontrar um consultor especializado para a troca de óleo, loja de conveniência completa e outros serviços. Nossa equipe está preparada para te oferecer atendimento personalizado com a melhor estrutura. Posto Taquito é Rede Origem. Siga-nos nas redes sociais, @Rede Origem. Estar ao lado do produtor é mais que representar. É conhecer a nossa força e saber que unidos somos muito mais fortes. É saber dos nossos direitos e atuar no desenvolvimento da agropecuária como atividade econômica sólida e próspera. O Sindicato Rural de Alegrete baseia sua atuação na defesa da livre iniciativa, direito de propriedade, economia de mercado e nos interesses da classe produtora. Seja mais forte, seja nosso associado. Sindicato Rural de Alegrete, a serviço do produtor. Cidade Rural, 12 horas e 4 minutos para quem está ligando o rádio agora. E nesta semana eu fui recebida pelo delegado regional Valeriano, que gentilmente concedeu uma entrevista onde falamos sobre a instalação da DECRAB em Alegrete e também a respeito da Orcamp, onde o delegado é um professor no curso de Direito Penal e o assunto foi sobre a responsabilidade social e os trabalhos que a Orcamp desenvolve junto à comunidade. Como eu não pude estar no sábado passado por motivos de saúde, eu visitei as instalações essa semana da delegacia junto ao delegado e não sei se tu conheceu lá, Gilberto, está muito bem organizado, as salas para recepcionar
aí todo esse contingente, todo esse trabalho que há muito tempo vem sendo solicitado aqui para a nossa região. Todos sabem o porquê e o tamanho e a grandiosidade, né, de tudo isso, né? Várias mãos fizeram com que a DECRAB se instalasse em Alegrete. Gentilmente o delegado organizou ali um horário para nós, Gilberto, e nos concedeu uma entrevista onde ele fala sobre o trabalho, sobre a atuação já imediatamente. A gente sabe que conforme as possibilidades, as equipes ali da polícia estavam sempre atendendo os produtores. Então, ele fala sobre, é importante ressaltar, senhores e senhoras produtores, que anotem, ao longo da entrevista, ele fala sobre o número do telefone onde deve ser feita aí a atuação, aí, chamar o pessoal que está sempre, está 24 horas aí em plantão para atender os produtores. E peço para ti, Vaninha, para rodar aí a entrevista. Agradeço inicialmente a oportunidade da gente estar fazendo parte da programação da Rádio Alegrete. Um abraço também a todos os ouvintes que acompanham a programação. A DECRAB é um sonho sonhado que hoje é realidade. Há anos atrás, a delegada Patrícia Sanchotene, de uma forma muito técnica, com muita propriedade, enxergou a necessidade de termos uma delegacia especializada no combate ao crime rural e abigeato aqui em Alegrete e na região. Há 4 anos, quando eu vim morar e trabalhar aqui em Alegrete, a convite da delegada Patrícia, nós encampamos esse compromisso da Polícia Civil com a segurança no campo, mesmo utilizando nossa mão de obra, nossos recursos humanos escassos, né? A gente direciona uma atenção muito grande para esse cuidado, para esse olhar no combate à criminalidade rural. E esse sonho sonhado virou realidade no sábado passado, aqui na primeira delegacia de Alegrete, com a presença do vice-governador, chefe de polícia, deputado Frederico Antunes, demais autoridades que vieram aqui para coroar esse nosso plano, essa nossa ideia de trabalhar o combate ao crime rural de forma especializada e exclusiva, não só recuperando uma determinada carga de arroz ou um determinado gado, mas tendo um combate efetivo, decorrente de uma investigação qualificada que visa atacar o crime organizado que tem por trás do abigeato e crimes rurais, trazendo para dentro do inquérito policial a identificação e a responsabilização daquelas pessoas que atuam com lavagem de dinheiro, organização criminosa, associação criminosa e todos os outros crimes daí decorrentes. Não mais se trabalha de forma exclusiva furto de gado, mas sim a rede que tem por trás desse crime que assola não só a nossa região, não só Alegrete, mas toda a região da fronteira oeste e centro-oeste também, porque a delegacia, a segunda DECRAB, que está responsável aí por 42 municípios no nosso estado, tem essa atuação muito abrangente, muito ampliada, no sentido de que nós possamos, trocando informações com outras delegacias, outros órgãos policiais e outras DECRABs, temos a possibilidade de realizar um trabalho efetivo, principalmente atacando o patrimônio ilícito dessas organizações criminosas e efetivamente estancando essa criminalidade. Aqui eu faço um registro que é quase um apelo, Cíntia, para todos aqueles que nos ouvem, porque muitos produtores rurais ainda não fazem o seu registro. Então a Polícia Civil trabalha com uma subnotificação. O produtor rural tem aquele abigeato na modalidade de carneada, 1, 2 animais por semana, 5, 6 por mês, e ele
não registra, a polícia não fica sabendo e não consegue realizar o seu trabalho a bom tempo. Ou então, quando ele vem na cidade, dali uma semana, 10, 15 dias para alguma outra atividade, daí ele passa por aqui e registra. Nós temos uma grande necessidade, Cíntia, de termos conhecimento do crime imediatamente após o cometimento, porque o tempo sempre corre contra a investigação e uma notificação imediata nos dá a chance de ter maior efetividade no nosso trabalho. E como é que ele pode ser feito, delegado? A DPPA, Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, funciona 24 horas aqui em Alegrete, e nós temos um número que funciona 24 horas também, que é o plantão do abigeato, que eu já passo para todos registrarem e terem esse número que funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Sábado foi a inauguração da DECRAB e no domingo recuperamos gado aqui em Alegrete. Por quê? Porque a equipe foi acionada, estava de prontidão e realizou essa recuperação, porque o produtor, a vítima, e isso me conforta de certa forma, acreditou no trabalho da polícia e nos procurou. E nós fizemos o nosso trabalho e conseguimos recuperar animais, diminuindo prejuízo, né? Então, como é que tem que funcionar isso? Uma linha direta, uma relação de confiança que se constrói e se fortalece com o tempo. Eu não posso prometer, Cíntia, que agora com a DECRAB nós vamos resolver todos os problemas no meio rural. Se dissesse isso, estaria sendo irresponsável. Mas o nosso compromisso é esgotar as nossas possibilidades. Aliás, esse combate à criminalidade rural, ele já vinha ocorrendo. Nós já vínhamos fazendo há muitos anos, porém, com o emprego da mão de obra diluída. A mão de obra que combate o crime rural até então era aquela mesma mão de obra que trabalha no tráfico, no homicídio, na violência doméstica, no roubo e assim por diante. Então, essa estrutura exclusiva e especializada vai nos colocar num outro patamar de investigação. Então, Valeriano, quer dizer que agora vai ficar um pouco mais fácil? Não vai, porque antes fazíamos esse combate em 4 municípios, que compõem a 4ª região policial pela qual eu sou responsável. Manuel Viana, Alegrete, Uruguaiana e Barra do Quaraí. E agora são 42 municípios. Então aumentou bastante, a nossa responsabilidade aumentou muito, e isso, eu confesso, me acomete de algumas inquietudes, Cíntia, porque a nossa responsabilidade cresceu muito e nós vamos continuar fazendo o nosso melhor para entregar para o produtor rural, para a população, aquela efetiva segurança pública, porque é para isso que nós estamos aqui. Delegado, o que chama a atenção, né, embora seja esse número bem maior de municípios a serem atendidos, o senhor hoje está como delegado substituto, né? Em seguida aí teremos o delegado que vai responder pela DECRAB. Só para esclarecer para o nosso produtor, para quem está nos ouvindo também na comunidade, que é importante, que todos esses municípios terão os seus efetivos para trabalhar tanto com os outros crimes quanto com esse que nós estamos aqui relatando, que é contra os crimes rurais. Perfeitamente, na verdade isso é um incremento, é um olhar da Secretaria de Segurança Pública, do Governo do Estado, da Chefia de Polícia, um olhar para essa nossa necessidade efetiva aqui na fronteira oeste, que concentra, Cíntia, não é novidade, os maiores rebanhos ovinos e bovinos, e concentra aqui uma parcela muito expressiva dos maiores produtores de grãos do país. Junto com essa produtividade grande, o crime organizado vê a oportunidade para cometer dos seus delitos, causando um prejuízo enorme. Outro ponto interessante que eu acredito que também vai fazer parte é com a inspetoria,
que tem um programa que se chama Sentinela do Estado, não é mesmo, delegado, que vocês poderão atuar juntos também? Já atuamos juntos com a Inspetoria Veterinária, que é grande parceira nossa. Me refiro aqui, a gente tem uma comunicação muito boa com o veterinário Augusto, da Inspetoria Veterinária, e volta e meia a gente troca informações, a gente faz trabalhos juntos, operações juntas, e os resultados têm sido bastante positivos. Delegado, o senhor tem mais alguma outra informação para passar aos nossos produtores com relação à DECRAB? Eu tenho a agradecer a confiança depositada em nós, no nosso trabalho, a esse aporte financeiro da Associação dos Arrozeiros e do GASEP, que propiciou essa estrutura aqui em que a gente está trabalhando agora. Agradecimento à Receita Federal, que nos doou uma viatura, um veículo apreendido, e foi totalmente reformado com recursos da Associação dos Arrozeiros e do GASEP, né? Então, é o veículo que a gente está utilizando nesse momento. Essa estrutura aqui, ela é embrionária. Nós temos muito o que melhorar, muito o que expandir, Cíntia, e é nesse caminho que a gente está seguindo, no sentido de expansão das atribuições da DECRAB e um aprimoramento numa política de continuidade àquele trabalho que já vinha sendo realizado. Eu quero destacar aqui o plantão do abigeato, é o 98-451-1681. Vou repetir, 98-451-1681. Plantão abigeato, 24 horas por dia. Delegado, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e um bom trabalho para o senhor e toda a sua equipe. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade. Um abraço a todos. 12h17. Para quem ligou o rádio agora, você está ouvindo o Cidade Rural e acabamos de ouvir também o delegado regional Valeriano, que hoje responde como delegado substituto na DECRAB. Em breve aí estaremos conhecendo o delegado titular. Só para reforçar, Gilberto Pileco, com todos os produtores, e que tu também tenhas o registro do telefone do plantão do abigeato. Ele explicou muito bem da importância dos produtores fazerem imediatamente, quando souberem do roubo, que faça o registro. É o 98451-1681. 98451-1681. Também vou deixar aqui para todos os comunicadores da Rádio Tia Alegrete, que alguém perguntar, não é mesmo, Vaninho? Já tem aí o número do telefone. 12h18, Gilberto. Cíntia, é importante que os produtores tenham consciência de fazerem os seus registros quando tiverem qualquer problema. Por quê? Porque se não for registrado, não vai aparecer. Não aparecendo, não tem porquê uma delegacia desse porte. Não vai ter recurso. Ah, mas não tem recurso, não tem verba para o combustível, para as peças, não tem carro suficiente. Não tem, porque muitas vezes não tem demanda. Então nós temos que gerar, senhores produtores, a demanda. Aconteceu o fato, registrar para que a demanda seja atendida e tenha um respaldo e que tenha orçamento para tudo. Certeza. 12h19. Você também pode nos assistir pelo Facebook e pelo YouTube. E na oportunidade, Gilberto, eu também conversei com o delegado a respeito agora de uma forma mais institucional, mas que responde pelo coletivo, pela nossa comunidade, onde ele é professor de Direito Penal
e falou sobre o trabalho de responsabilidade social, que não só o curso de Direito, que é aí coordenado pela Fabiane Segabinazzi. Obrigada, Fabiane, por entrar em contato conosco. Estamos sempre abertos aqui também no Cidade Rural, no que diz respeito sempre à coletividade, deste trabalho muito importante, e onde o delegado vai também aí relatar este trabalho que a Urcamp faz nesse novo formato de graduação, junto aos alunos que saem da universidade já sabendo atuar, né, em suas diversas frentes, aí, nesse caso específico na área do direito. Mantovani Beuc. Tenho muito orgulho, sim, Cíntia, de fazer parte do corpo docente da Urcamp, porque eu me identifico muito com a proposta de trabalho, com o comprometimento daqueles profissionais, notadamente na pessoa da coordenadora do curso de Direito, a professora a doutora Fabiane Segabinazzi, que dá um duro danado, cobra muito dos professores para a gente, dessa forma comprometida, entregar profissionais prontos, profissionais habilitados para o mercado de trabalho. Nós temos um corpo docente de profissionais muito gabaritados, com amplo conhecimento na sua matéria e que nos deixa muito à vontade, muito confortável de fazer parte desse quadro de professores. Eu, cidadão alegretense, já exibido por natureza, me sinto mais exibido ainda quando eu tenho a oportunidade de falar da Urcamp, que faz parte da história dessa cidade, faz parte da história dessa região. Eu tenho muito gosto de conversar com as pessoas e saber, eu me formei na Urcamp. Lá tive um professor assim, assado, e isso nos reforça um sentimento de que a gente tem que sempre estar se aperfeiçoando, se atualizando para a gente fazer o nosso melhor. Nós temos, falaste no projeto integrador, nós temos um currículo novo na Urcamp que se chama Graduação I, de Inovador. Diferente do currículo tradicional, Cíntia, em que se assistem aulas e com muito conteúdo de disciplinas determinadas e fechadas, nós temos um estudo por competências. E esse estudo por competências é que tem essa visão moderna e voltada à preparação de um profissional para enfrentar um mercado de trabalho. Um mercado de trabalho, especialmente no mundo do direito, que logo ali, eu digo isso nas aulas, tem um bicho-papão te esperando na porta da universidade que se chama prova da OAB, que tem um índice de reprovação altíssimo, né? Ou então aquele aluno que quer ser servidor público, e eu como delegado de polícia eu noto às vezes que a gente acaba inspirando alguns acadêmicos a seguir determinadas profissões, né? Então eu também alerto em relação a isso, que não só a prova da OAB, mas o nível de exigência dos concursos públicos aí fora hoje é assim de um nível elevadíssimo, brutal, que tem aí um índice de reprovação enorme. E não é isso que a gente quer. A gente quer estar com a consciência tranquila e ter essa tranquilidade, Cíntia, de saber que a gente está formando profissionais preparados para o mercado de trabalho. É uma responsabilidade social da universidade todo esse empenho em construir coisas boas para a comunidade, formar profissionais capacitados. Dentro desse contexto de responsabilidade social, a Urcamp tem o chamado projeto integrador, que funciona da seguinte maneira:
Segmentos da comunidade apresentam demandas para a universidade, ou seja, problemas a serem resolvidos, e a universidade, numa oficina de trabalho orientada por um profissional, por um professor com conhecimentos naquela área, apresenta soluções. Por exemplo, o estatuto de uma ONG protetora de animais, ou alguma associação de bairro, coisas que a universidade se propõe a ajudar a comunidade. Basta acessar o site da Urcamp, propor a sua demanda, propor o seu projeto, que nós teremos um mentor e trabalharemos junto com esses alunos ao longo do semestre, para ao final do semestre apresentar, sugerir uma solução, um encaminhamento para aquela demanda. E nós temos trabalhos belíssimos aqui que dizem respeito à prevenção da violência, ao estudo da mancha da criminalidade em determinado bairro, em determinados horários. São trabalhos que vêm se atualizando ao longo dos semestres, preparando de uma forma prática o profissional para ter uma compreensão muito ampliada do que ele vai fazer no mercado de trabalho. Ele já atua dentro da sociedade, né, com casos reais, não é mesmo, delegado? Interessante o senhor esclarecer esse ponto, né, dando como exemplo do estatuto, por exemplo, de alguma entidade sem fins lucrativos. Tanto o aluno já vai pegando a prática, já vai pegando os conceitos, quanto a comunidade, um coletivo vai se beneficiando desse serviço. Tu tocou num ponto importante, não é algo no ambiente acadêmico meramente teórico, é prático, é vivencial. Trabalhamos com questões verdadeiras, e aí está a grande sacada desse projeto integrador, né? Porque o profissional em formação já percebe lá na comunidade, lá na sua comunidade, lá na rua, né, problemas que o direito pode solucionar, e isso com absoluta certeza contribui. Há um leque maior também para o operador do direito. Sem dúvida. Contribui para esse conhecimento amplo do profissional que a Urcamp coloca no mercado todos os semestres. A partir de que semestre esses alunos já estão atuando neste projeto, delegado? Desde o primeiro semestre. Desde o primeiro semestre, que tem por conhecimentos temáticos. Um semestre é na área do direito penal, o outro no direito civil, o outro no direito do trabalho, e assim sucessivamente. Aonde a comunidade pode acessar esse trabalho? Somente pelo site? Vai na Urcamp? Como é que as pessoas, nossa comunidade pode chegar? No site da Urcamp. No site da Urcamp tem a aba Sou I, Graduação I, e ali dentro daquele menu de opções tem o projeto integrador. E eu convido a todos a dar uma olhada nesse site, para, quem sabe, propor uma demanda, que nós teremos o maior prazer em estudar aquele problema e propor uma solução que não é mágica, mas uma solução palpável, viável, concreta, que tenha utilidade para a realização daquele trabalho. Delegado, muito obrigado pelas suas explanações, explicações. Aqui o Cidade Rural, assim como a Rádio Tia Alegrete, estão sempre abertos, principalmente quando o assunto se trata da coletividade. Cíntia, eu agradeço mais uma vez essa grande oportunidade para falar não só do trabalho da polícia, mas dessa instituição que muito me honra também fazer parte, que é a Urcamp. E podem ter certeza, nós estamos sempre pensando em fazer o melhor, em aproximar a universidade da comunidade e formar profissionais cada vez mais qualificados.
12 horas e 29 minutos, você está ouvindo Cidade Rural e acabamos de ouvir 2 excelentes entrevistas com o delegado regional Valeriano. E você também pode nos assistir pelo Facebook e pelo YouTube. Agradecemos mais uma vez a todos esses esclarecimentos. Também a Fabiane Segabinazzi, coordenadora do curso de Direito da Urcamp, nos manda mensagem. Gilberto, agradecendo a oportunidade. Lembrando que temos informações do Sindicato Rural de Alegrete, próximos eventos em dezembro. Já podem anotar, senhores e senhoras produtores, dias 9 e 10 de dezembro. 9 e 10 de dezembro está confirmada a Feira de Ovinos. Agradeço aí ao diretor Caio Bica, que me passa as informações, onde terá uma inovação. No dia 9, irá acontecer o primeiro simpósio de ovinos, com atividades técnicas, palestras e outras atividades. Então, dias 9 e 10, Feira de Ovinos, e no dia 10 acontecerá os julgamentos e remates, e mais informações ali no Sindicato Rural de Alegrete. 12 horas e 31 minutos, temos muito mais informações. Em seguida estaremos falando aí sobre o mundo da pecuária e do arroz. Mantovani Beucchi. Combustível de qualidade é nas unidades da Rede Origem. Em Alegrete, a procedência é comprovada pelos clientes do Posto Taquito, localizado na Avenida Ibicuí, zona leste da cidade. Lá você também irá encontrar um consultor especializado para a troca de óleo, loja de conveniência completa e outros serviços. Nossa equipe está preparada para te oferecer atendimento personalizado com a melhor estrutura. Posto Taquito é Rede Origem. Siga-nos nas redes sociais, @Rede Origem. Do plantio à colheita, da cria à terminação, a CAL está sempre ao lado do produtor rural. Senhor agricultor e pecuarista, conte com a CAL em todos os momentos da sua produção. CAL, juntos somos fortes. Estar ao lado do produtor é mais que representar. É conhecer a nossa força e saber que unidos somos muito mais fortes. É saber dos nossos direitos e atuar no desenvolvimento da agropecuária como atividade econômica sólida e próspera. O Sindicato Rural de Alegrete baseia sua atuação na defesa da livre iniciativa, direito de propriedade, economia de mercado e nos interesses da classe produtora. Seja mais forte, seja nosso associado. Sindicato Rural de Alegrete, a serviço do produtor. 12 horas e 32 minutos, você está ouvindo o Cidade Rural aqui na sua Tia Alegrete. Vamos agradecer aí sempre a participação da Elaine Londero, que me disse que lá no Mariano Pinto a chuvinha foi calma. Obrigada, Elaine. Também a dona Odete Pileco e o seu Pedro, que estão sempre na escuta. E agora, por telefone, vamos conversar com o seu João Pontes, médico veterinário, um dos coordenadores aqui que nos auxilia, não é mesmo, Gilberto, no programa Cidade Rural. Vamos falar aí do mundo da pecuária. Boa tarde, como está? Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes da Cidade Rural. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Gilberto Pileco. Boa tarde. Vamos então, Gilberto. João, diz para nós aí, essa semana, dia 18, se eu não me engano, houve Austrália, para o nosso público entender, uma grande vendedora de carne para a China. E esta semana a China parece que andou trancando as importações de carne australiana por alguns fatos lá. E eu já me acendeu a luz aqui que daqui a pouco, se eles trancar as exportações de carne da Austrália, com certeza vão liberar a nossa aqui. Mas eu quero que tu nos dá aí um motivo, mais ou menos uma pincelada, rapidinho, sobre essa situação lá da Austrália e a China, para os nossos produtores entenderem também. E depois, quem sabe, a semana que vem nós aprofundamos mais o assunto. Perfeito, Guilherme. Realmente, a notícia que se tem é que
a China suspendeu 9 frigoríficos que exportavam, né, australianos que exportavam para a China. Já 9 frigoríficos. E a Austrália, a gente sabe que é o terceiro país, é primeiro Estados Unidos, primeiro Brasil, segundo Estados Unidos, e em terceiro lugar a Austrália, que são os 3 maiores exportadores de carne para o mundo e principalmente para a China, né? Então, o que alegaram os chineses lá, estão alegando que encontraram resquícios ou encontraram resíduos, vamos dizer, de cloramfenicol. O cloramfenicol é um antibiótico foi muito usado por nós aqui, ainda hoje não se usa mais, porque se comprovou que o cloramfenicol causa aplasia medular, ou seja, afeta a medula, inclusive. E se ficou o resíduo da carne, possivelmente atingiria os humanos. O Brasil não usa mais para bovinos, não usa mais. Ainda tem algum cloramfenicol para cães e gatos, mas como não se consome carne, não tem problema. De cães e gatos não tem problema. Realmente. Mas eu acho, sinceramente, eu vou tentar averiguar melhor essa situação, talvez na semana que vem, porque nós temos no Brasil uma evolução muito grande em matéria de comercialização do agronegócio. Tanto é que o Brasil tem, nas embaixadas ao redor do mundo, nas principais embaixadas, nossos adidos do agronegócio. E eu estava vendo agora que tem uma reunião de todos os adidos, são 27 adidos do agronegócio no mundo. E o nosso representante, eu vou ligar para ele, porque o nosso representante na França e na OIE é o Bernardo Todeschini, gaúcho aqui, amigo da gente, colega veterinário, foi o chefe do Ministério da Agricultura aqui no Rio Grande do Sul, até ser chamado para atender lá, para ser nosso adido lá. E nessa reunião que eles chamaram, a reunião é a semana que vem. E eu vou ligar para o Bernardo, deixar ele chegar, não sei se ele chegou, para saber maiores detalhes e poder explicar isso aí futuramente, aí, talvez no próximo sábado. Mas realmente, me parece também que tem muita jogada comercial nisso aí, Gilberto. Sabe que claro. Tem muita jogada comercial. Bom, pode nos favorecer tranquilamente, porque o que eles alegaram aquilo ali? De repente até para baixar o preço, alegaram que nós tínhamos vaca louca. Não é a vaca louca, tem 2 tipos de vaca louca, né? E tem o falso e o verdadeiro. E o que ocorreu lá foi o falso, né? O falso, e foi desvendado, tanto é que a própria OIE diz que o Brasil não tem problema nenhum, o risco é mínimo, está liberado. Talvez numa jogada comercial. Agora, eles procurem o quê? Como eles estão com essa jogada comercial com a Austrália, vai favorecer para nós, vai ser liberado tranquilamente as nossas exportações e importações dele. Me parece que seja isso. Nessas jogadas, com certeza, porque a China faz muita jogada política e comercial. Por exemplo, assim, com o arroz, eles estão, a China, quer dizer, com o arroz, com a Índia. A China tem um problema de fronteira lá, que estão em guerra, sim, inclusive em 2020 aí teve uns problemas aí, em maio, junho, sei lá, teve uns problemas, até 3 indianos morreram nesses conflitos lá dessas fronteiras lá. Então a China não tem negócios geopolíticos, por causa desses problemas geopolíticos, não tem negócio com a Índia. Mas como o arroz estava muito baixo na Índia, $100 na Ásia, mais baixo do que os outros concorrentes, a China foi lá em janeiro e comprou arroz, e está comprando, e hoje está comprando bastante arroz. Este ano está comprando bastante arroz da Índia, principalmente quebrado, para botar na ração no lugar do milho.
Então, a China, ela é muito comercial e ela faz essas jogadas com certeza para baixar preço. Eu fiquei pensando que daqui a pouco... a Austrália é um grande fornecedor, já fornecia há muitos anos para a China, antes do Brasil, de carne bovina, e de repente, com as trancadas aqui no Brasil e em outro exportador, que nós somos um grande exportador também, e daqui a pouco o preço na Austrália subiu e eles fazem isso, como fizeram aqui, para tentar baixar o preço. Tu não acha? É jogada política e econômica. Porque deixa eu te fazer uma pergunta assim. É impossível esse produto químico ser usado na Austrália, né? A Austrália é um país de primeiro mundo. Primeiro mundo. A Austrália jamais vai usar isso aí. Se pode ter algum resíduo. E outra coisa que dá para ver é o seguinte, isso é um produto, o clorofenicol, se usou para doenças bacterianas aí, né? Se usou antigamente até um animal com tristeza, o cara usava e tal, mas não se usa mais. Bom, mas e quantos animais a Austrália adoeceram para ter resíduo na carne? Não, eu acho que isso aí é só comercial, de repente vai para baixar preço ou algum outro interesse econômico que eles querem, de repente, a China vender para a Austrália e nessa balança, acertar a balança comercial deles. Acredito. E acredito também que, de repente, vai nos favorecer, porque outra coisa que eu digo é o seguinte, que não é nós depender da China de exportação. Não, o Brasil não depende. Eles dependem de nós porque eles têm que comer. Nós temos a comida, nós temos o produto. Né? E futuramente também as populações mundiais hoje que mais crescem é justamente na Ásia e no Oriente Médio. Então, eles precisam de comida e nós temos a comida, nós temos o arroz, temos a carne, etc, a soja e tal. Então, e é isso então, eu acho que eles que dependem da gente. Agora, claro que tem que acertar umas coisas, eu acho que o Brasil tem que acertar esses fatores ambientais que eles ficam bombardeando. Então, por isso que esses nossos adidos aí têm que vender melhor. A ministra Tereza Cristina parece que vai à China agora negociar isso aí. Nós temos que negociar algumas coisas, mas que nós somos a potência e futuramente cada vez vamos crescer mais, porque nossa fronteira agrícola só tende a crescer. Eu acho que por aí é acertar as políticas e, claro, essas barreiras, as barreiras comerciais, as barreiras alfandegárias aí, muitas vezes ficam na política de jogo econômico, né? Seria isso aí que eu penso. É verdade. Então, a semana que vem, se tu conseguir mais informações aí, nos passa aí. Um abraço para ti, João. Muito obrigado, um abraço para todos os ouvintes aí, para vocês, Cíntia. E eu vou tentar ligar para o Bernardo, ver se consigo falar com ele. Né? Um abraço, então. Obrigada, seu João. Bom final de semana, 12h42. Lembrando que ele falou na ministra Tereza Cristina, Gilberto, eu li uma reportagem, acho que ontem, que ela está na lista entre as 100 principais líderes pela Forbes, listado pela Forbes, como influentes no meio. Então, desejamos sempre um excelente trabalho para ela. Realmente ela está fazendo um belíssimo trabalho. Ela é influente, ela está entre as influentes porque ela não fica parada aqui, ela corre para o mundo e nós somos um grande exportador do agro e ela está fazendo o papel, porque os outros ministros que antecederam ela não faziam esse grande trabalho no ministério. Faziam os contatos, coisa e tal, e depois trabalhavam mais depois que saíam do ministério. Tiveram sua grande importância, né? Tiveram sua grande importância, mas fizeram um caminho bom, a Tereza Cristina, ela está indo no dia a dia, então é muito importante. 12h44, vamos falar agora sobre o arroz. Eu consegui no site do IRGA, Gilberto, só a evolução da semeadura da semana passada, com certeza já aumentou muito, semana de tempo firme. Na semana passada tínhamos 36% da área do estado já semeada,
a fronteira oeste na frente, com quase 55% da sua totalidade. Lembrando que, pela informação do IRGA, nós temos aí no estado 957.449 as intenções de plantio para esta safra. Cíntia, o produtor de arroz, nosso setor do arroz, ele está sempre numa gangorra. É muito complicado o setor agora e em algumas incertezas. A gente está muito preocupado, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno relato, Cíntia. Vamos começar um pequeno relato desde o ano passado. Lá em abril, se eu não me engano, nós convidamos o Henrique para participar na época aqui do programa, ele participou, e naquele momento eu tinha uma preocupação que estava havendo uma movimentação dos agentes comerciais do mercado nosso interno brasileiro, junto ao governo, para gestionar na época, lá em abril, isso mais ou menos, do ano passado, para trancar as exportações de arroz na época. Vocês devem lembrar que o Henrique, no programa, eu fiz essa pergunta para ele e ele foi categórico na resposta, dizendo o seguinte, que ele não acreditava no sucesso dessa intenção de trancar as exportações, porque ia contra os princípios do governo Bolsonaro e principalmente do livre mercado da política econômica do ministro Guedes. Isso foi, naquele momento, nós como produtores ficamos um pouco mais tranquilos. Bom, eu quero dizer que em junho de 2020, voltou este assunto em pauta de novo, alguns agentes, inclusive um importante empresário, agente, gestor de empresa de arroz, me comentou isso lá em junho, que a partir de julho deveriam ter que trancar as exportações. Por causa de estar naquele vucu-vucu da pandemia e coisa e tal. Alguns supermercados reduzindo, lembra? Foi com relação à TEC, né? Não. Aí, primeiro, eles queriam trancar as exportações. Nós vamos chegar lá na TEC. Quando me colocaram isso lá em junho, eu disse para eles que se gestionasse com o governo e que o governo trancasse naquele momento as exportações de arroz, seria um tiro no pé, porque iam avisar o Brasil e todo o consumidor, todo o Brasil como um todo, que nós teríamos risco de abastecimento de arroz naquele momento. E então, muitas pessoas lá em junho do ano passado, ligadas ao setor, me interpelaram. Teve até um momento que eu me lembro que eu comentei isso com o Ramos, o presidente da CAAL. Bom, na época, nessas interpelações, o pessoal que me interpelavam dizia assim, tá, Gilberto, mas nós não corremos o risco de faltar arroz no segundo semestre, se nós deixarmos a exportação livre como estava indo no ano passado? E eu disse sim, no segundo semestre só não vai faltar arroz porque nós vamos importar nos Estados Unidos. Eu falava aqui no programa, no primeiro semestre nós mandamos arroz para lá, segundo semestre vem arroz de lá para cá. Isso nessa naturalidade. Bom, nisso, Cíntia, os agentes comerciais nossos, brasileiros, resolveram mudar a estratégia e foram pedir a liberação da TEC. E aí liberaram a TEC. Bom, quando liberaram a TEC, então entrou o arroz. Só que naquele momento que o governo liberou a TEC, o governo teve que fazer uma decisão extraordinária. E quando o governo toma uma decisão extraordinária, ele acabou avisando o mundo que o Brasil precisava de arroz, certo? O que aconteceu no preço internacional? Principalmente o americano, subiu em plena colheita. Os Estados Unidos estava colhendo o arroz, e estava colhendo uma boa colheita naquele momento, e o arroz se manteve num patamar mais alto no mercado internacional. Bom, agora fiz esse relato do ano passado, para ver a gangorra que é, e chegamos no mercado brasileiro no ano de 2021. 2021, então, janeiro, fevereiro e março, no primeiro trimestre,
estávamos consumindo o arroz importado, que veio sem a TEC, que veio do Mercosul e outras coisas mais. E não estávamos exportando. Por que não estávamos exportando? Porque nós estávamos importando, não íamos exportar, certo? Alguns negócios que tinha contratos, coisas e tal, foram entregues. Mas a lógica é essa, tu entendeu, Cíntia? Bom, agora vamos, após a colheita, nossa, do ano passado. Tivemos uma boa produção, graças a Deus, e com isso foi natural que os preços baixassem, certo? Eu imaginava que os preços ficariam em R$85 durante esse ano. E neste período, nesse momento agora, eu imaginava que o arroz, nas minhas projeções, estariam em R$88 ou R$90. Por quê? Porque estes são os preços paritários das exportações e importações, quer dizer, esses são os preços. Então, o mercado está aí. O que aconteceu com o mercado? O mercado veio mais para baixo, principalmente agora. Essa guerra de braço. E quais são os fatos que aconteceram isso para o mercado cair um pouco mais? Desanimar, dar um certo desânimo agora. A gente fala com alguns produtores aí, sim, que dizem assim, pá, mas ninguém quer arroz. Mas todo mundo tem arroz? Não, para aí, pessoal, vamos com calma. Vamos com calma pelo seguinte. Qual é que foram os primeiros... no primeiro fato que fez baixar um pouco mais o preço do arroz? O dólar. O dólar lá atrás, há 3, 4 meses atrás, ali, ele saiu de 5,40, 5,50 e voltou para 5, 4,90, coisa e tal, e deu aquela coisa. Então, só ali deu uma mexida nos meus R$85, tu entendeu, Cíntia? Que era o preço paritário. Bom, o que mais que aconteceu? Qual foi um outro fato importante? Os agentes comerciais internos. Os nossos agentes comerciais internos, vamos abrir um parênteses, ainda não entenderam que a relação comercial do arroz mudou. E não depende mais somente da produção e da demanda interna, da fofoca interna, de fazer a coisa ser baixista ou não baixista, entendeu? Não depende. Principalmente os mercadistas não entenderam. Bom, apesar que os supermercados lá na ponta não baixou como baixou para o produtor. Mas ainda esse grupo de pessoas não está entendendo que o mundo hoje do arroz depende muito da demanda e da oferta do mundo ocidental. E não é só nós agora, nós estamos ligados no mundo. Bom, para dizer isso, Cíntia, eu quero fazer mais um relato aqui. Vamos a uma reportagem 9 de julho de 2021. O título dessa reportagem era Arroz, : alto custo do frete marítimo afeta a exportação, afirma Abiarroz. Bom, aí começou a matéria, um blá blá blá, coisa e tal, mas num determinado trecho da matéria diz o seguinte: nesse cenário resultou em um recuo de 41% das exportações entre janeiro a junho. Quer dizer, lá em 9 de julho, a Biarroz estava mostrando que as exportações de arroz tinham diminuído 41%. E perante essa diminuição de 41% era perante o ano de 2020. Olha, 2020 foi um pouco além da margem, certo? Tem que fazer esse cálculo. Mas que as importações, na época, eles também estavam dizendo que as importações tinham aumentado este ano em 60%, certo? Bom, ora, então vamos lá. Por que recuou as exportações? As exportações recuaram porque tinha entrado bastante importado. Nós estávamos importando, nós não tínhamos arroz. Ou eles mentiram para tirar TEC? Esses são os agentes comerciais nossos. Eles mentiram que tinha bastante arroz para dizer que não tinha para tirar TEC? Para fazer baixar? Bom, essas são as coisas que a gente tem que ficar pensando. Então, bom, eu sei que muitos produtores que leram essa notícia lá em 9 de julho se assustaram e venderam um pouco mais. Mas era esse o objetivo da matéria, era fazer o produtor
ofertar, vender mais arroz naquele momento, certo? Demais eu deixo para cada um fazer suas análises. Conclusões. Vamos agora para a publicação da matéria desta semana, dia 20 de ontem. Ontem não, dia 20 de outubro agora. Diz o seguinte: exportações de arroz ganham fôlego em setembro, diz a Biarroz. Tinha a mesma empresa. 2 meses depois, diz que em setembro ganhou fôlego. Bom, a reportagem, vamos ler a reportagem. A reportagem diz o seguinte, abre aspas, as exportações brasileiras de arroz, base casca, ganharam fôlego em setembro, apesar das dificuldades provocadas pela alta do preço do frete marítimo. Aí, mais adiante, eles falam ainda assim, o aumento da demanda mundial pelo cereal tem contribuído para um bom desempenho das vendas externas. Opa! Então eles estão falando aqui o que eu tenho falado, que mudou a situação do comércio mundial, que está sendo demandado, realmente está sendo demandado. Eles estão falando aqui que setembro ganhou fôlego as exportações. Opa, setembro foi embarcado. O negócio começou em agosto, em julho. Quer dizer que lá em julho, quando falaram aquela reportagem, e eu vim aqui e disse, olha pessoal, eu dei um código da época, Cíntia, te lembra? Para o meu público aqui, disse assim, pessoal, eu vou dar um código para vocês. As vendas estão bombando, lembra? As vendas estão bombando, eu dei esse código, e realmente estão, aqui eles estão se dizendo. Bom, então, neste cenário, pessoal, é que nós estamos neste momento, nesta gangorra, nós estamos nesse momento no mercado do arroz. Eu tenho que dizer o seguinte, o programa aqui, nós sempre alertamos que o consumo mundial estava demandado. Eu até digo assim, que o consumo mundial está demandado 5%, 2 e 3%. 2% é que os consumos anteriores estavam um pouco baixos e 3% é o que realmente aumentou. Mais ou menos esse. Então, esse jogo entre os cálculos que era e os cálculos era 5%. Não sei se o pessoal entendeu. Bom, mas até o mês passado, o consumo interno brasileiro estava demandado em de 8% a 9% nosso. Vamos ver agora quando fechar o mês. O nosso consumo interno estava demandado em 8% a mais do que 2019. Também falei muito aqui no programa. Bom, pessoal, deixa eu dar mais uma notícia para o pessoal aí, o seguinte. Por que eu estou fazendo essa notícia? Nós temos falado aqui, Cíntia, da produção americana. Pessoal, neste semestre, que deveria ser a partir de março do ano que vem, até agosto, entre safra americana, nós deveríamos fornecer arroz para os países que os Estados Unidos forneciam. Mas como eles escolheram menos lá, nós já vamos começar a exportar arroz. Já vai começar. Lembra que lá atrás eu dizia que eu não sabia quando é que iam começar. Bom, mas deixa eu fazer uma lida aqui. Ler uma notícia da agora aqui que eu abri aqui no meu celular. É sobre os Estados Unidos, sobre a produção lá. A colheita em Arkansas chegou ao fim. Quase acabou, ainda não terminou. Mas tem menos de 10% para ser colhida. A história não mudou muito desde o início. Os rendimentos são altos, a qualidade é baixa e a redução da safra é prevista entre 15% e 16%. Quer dizer, então vai ter a quebra. Aí vão falando aqui, aí aqui tem um relato. Pessoal, lá em julho, eu esperava encostar 2 navios do Iraque aqui. Eu até comentei aqui no programa que deveria ser um no Brasil e um para o Uruguai. Não foi encostado esses navios aqui, foi negociado com os Estados Unidos. Então vamos dar para vocês o que aconteceu com os embarques lá nos Estados Unidos. Notícia de ontem. Há relatos de arroz danificados nas barcaças que foram encaminhadas para o navio iraquiano. E apesar dos problemas, o navio navegou. Quer dizer, eles estão dizendo que as barcaças que levavam arroz até
abastecer o navio, foram identificados arroz com problema de qualidade. Mas igual mandaram embora o arroz para o Iraque. Aí o cara diz assim, dito isto, a esperança de angariar mais negócios do arroz beneficiados com o Iraque está desaparecendo, já que o Iraque é um grande comprador de arroz de qualidades, grãos longos de qualidades, e tem muitos outros países que podem fornecer, como Tailândia e papapá. Não falou aqui do Mercosul. Então eu espero o seguinte, pessoal, vai começar. Os Estados Unidos não têm arroz de qualidade, e aí, Cíntia, eu estou curioso para a semana que vem, vamos ver se nós recebemos o presidente da Federarroz, que eu acredito, pessoal, que vai vir com notícias. Eu chego a me arrepiar, porque esteve no México essa semana. Esteve no México essa semana. Acompanhei as informações. E com certeza vão começar a comprar